Eu sou Marcos Tolentino, eu sou pesquisador e educador do Acervo Guajubá. A gente vai fazer aqui a coleta pública de testemunhos, experiências LGBTQIA+, na ditadura. Esse projeto é fruto de uma parceria entre o Acervo Guajubá, o Arquivo Lésbico Brasileiro e o Instituto Vladimir Herzog. Ele é resultado de uma emenda parlamentar estadual, do deputado estadual Guilherme Cortez, do PSOL. E a gente está fazendo esse processo de produzir registros, de testemunhos públicos com pessoas LGBTs em 3 cidades do estado de São Paulo. Campinas, hoje a gente está fazendo em Santos e na sexta-feira a gente vai finalizar o projeto em São Paulo. Hoje a gente vai receber a Greta Starr. A ideia é que eu proponha algumas perguntas, a Greta faça um relato a partir dessas perguntas e em determinado momento a gente abra o microfone para o público. Essa é uma ideia de que é um testemunho que ele se produz e ele se constrói coletivamente. A Greta Starr é natural de Santos, São Paulo. Me corrija se eu tiver algum dado errado, mas no início dos anos 70 ela se mudou de Santos para São Paulo para poder continuar com os estudos dela. Em São Paulo foram onde ocorreram as primeiras apresentações dela, um processo aí de entendimento de gênero, de transição de gênero. Depois ela muda aqui para Santos e na década de 70 ela se torna uma das estrelas da Pink Panther. Foi uma boate que funcionou aqui em Santos, sobre a qual eu espero que a gente fale bastante hoje. Nos anos 80, a Greta se muda para o Oriente. Ela faz uma carreira internacional em distintos países do leste asiático, até que ela retorna para São Paulo em meados dos anos 90. Se envolve em algumas questões relacionadas à organização da Parada LGBT de São Paulo, mas também em campanhas de conscientização sobre HIV e AIDS e em campanhas de defesa da cidadania e dos direitos de pessoas transexuais. Então, Greta, é um prazer. Eu vou passar o microfone para você já e eu queria que você se apresentasse. Obrigado, Marco. É tudo isso que ele falou e algumas outras coisas pequenas que a gente está na minha memória e de repente eu posso até passar para vocês tantas memórias, são tantas memórias. Da onde que você é, Geraldo, que ele perguntou. Vir para Santos, para mim é sempre muito... Deve ser isso acontecer com quase todo mundo que mora numa cidade que veio do interior, que veio de fora, e aí quando retorna à cidade, sempre se sentiu o carinho, uma emoção tipo de um abraço. Aqui tudo começou, aqui tudo tem a história da Greta, aqui tudo tem a história do Erasmo, que foi um menino criado por uma família super eclética, quando eu falo assim, de todas as culturas que você pode imaginar, de todos os graus de inteligência. Então eu tive o meu avô, que coitado, quando chegou no Brasil não sabia nem dizer o nome dele inteiro, era um analfabeto. Ele chegou no Porto com 17 anos e disse assim, qual é o seu nome? José Manuel. Mas se José Manuel, você não tem sobrenome? Não sabia, não lembrava, nem sabia escrever. Dou esse exemplo para ver o que, na época, quando ele veio de Portugal, como era viver na Europa naquela época. Depois da Primeira Guerra Mundial, até depois também da Segunda, como as pessoas não tinham capacidade para estudar ou coisa no gênero. Então eu sempre gosto de dizer isso, eu conto então que eu venho disso e que depois a família foi toda se cultura, como é que eu digo assim, foi todo mundo, cada um indo para um canto de todos os tipos de cultura. E eu sou o produto disso. Eu fui muito bem criada, eu estudei no Canadá, uma escola que tem na Rua Mato Grosso, e eu tenho lembranças lindas do Canadá. Professores, eu tive um professor chamado Itagiba, que era um professor de filosofia. Isso no colegial a gente tinha. Eu tinha latim, tudo eu aproveitava porque eu também era uma criança mágica. Então, arte e cultura. Não existia internet, mas eu tinha os livros que meu pai, a minha mãe e meus tios me davam de presente porque sabiam que eu era daquilo, que eu era desse perfil, de gostar de pesquisas, de ler e tudo. Nós somos em 3. Eu sou a mais nova. O meu irmão mais velho e a minha irmã tiveram que deixar eu ficar num quarto sozinho, que devia ser o contrário. O irmão mais velho, porque esse era um homem mais velho, né? Dormi no quarto com a minha irmã, que era a segunda. Não, vamos fazer, ele vai morar sozinho, vai ficar no quarto sozinho. Então, meu quarto era uma biblioteca, gente. E ele deixa, eu tinha acho que 5 mapa-mundi na parede e aqueles globo terrestre.
E eu comprava todo ano aquele almanaque das seleções. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Era desse tamanho e a gente tinha informação sobre tudo, sobre política, sobre geografia, geopolítica, era a minha praia. E esse é o cenário desse menino. Eu sabia que alguma coisa era diferente porque eu me olhava entre os iguais a mim, que eu digo de família. Porque eu não era uma criança de ter muita amizade com outras pessoas na rua. Então a minha referência era que eu era estranho perante as outras pessoas, mas na minha casa estava tudo bem. Porque era sempre assim na família. Ele é estranho, né? Mas vamos deixar ver o que vai acontecer. E foi assim, desde pequenininho, todo mundo ficou achando, esperando o que ia acontecer. Até os meus 16 anos, que aí todo mundo já tinha percebido o que tinha sido. E é isso, estudando, sempre muito, talvez isso já era uma coisa minha que eu não sabia, mas hoje eu entendo que eu tinha de como conquistar a família, o pai, a mãe, os irmãos e a família inteira, de ser sempre a melhor. Então eu era melhor na escola, eu era melhor no inglês, eu era melhor na educação física. Imagina, eu não era afeminado, eu era uma mancha. Entendeu? Era uma mancha. O meu cabelo era cortado Romeu, porque tinha vindo o filme Romeu e Julieta, então era aquela que eu ia aqui, lisinho, e eu fazia natação, eu fazia handball, eu jogava futebol, eu era o melhor da classe sempre. Briga. A questão do bullying. O bullying era assim. Eu entendia que já estavam começando a tirar, hoje eu diria, né? Estão tirando sarro em mim. Como que faz isso se eu estou sozinha? Eu não posso pegar e chegar na minha família e ficar chorando. Eu resolvia na hora. E como que eu resolvia na hora? Eu sempre fui muito caricata e muito engraçada. Então eu resolvia imitando alguém da classe, ou então apontando o dedo para a pessoa. Você está apontando para mim? Você está falando que eu sou isso, eu sou aquilo? E você? Olha para você. Você vem com a blusa suja, manda a tua mãe lavar melhor a tua camisa. Era essa, então eu já tinha essa inteligência, mas não do atraque. Quando era para se atracar, aí eu chamava o meu irmão, que estudava na mesma escola do que eu. E depois ainda veio outra fase também, que a gente teve cachorros dog alemão, que o meu irmão ficava na porta da escola com os cachorros. Se alguém fizesse alguma coisa comigo de errada, ele ficava na porta com os cachorros. Mas então assim, nem o bullying eu não entendia o que era bullying, e eu ia em frente. Era muito querido pelas professoras, família então me adorava. Meu padrinho hoje sofreu a vida inteira porque foi só se definir gay. Todo mundo sempre soube desde o começo, e agora ele com 89 anos vive sozinho aqui em Santos, se lamuriando de ter passado o tempo de não ter sido, não ter aberto a vida dele para mim e não ter sido mais meu amigo, para que ele se tornasse uma pessoa menos sofrida por ver a minha forma de ser, a minha forma livre de ser. Nesse período, é bom sempre lembrar uma situação quando me perguntam: Greta, como que foi a ditadura para você? Vamos pontuar 2 períodos. A ditadura começa em 64. Eu sou de 55. Então vocês imaginam que eu tinha 9 anos. Eu não entendia disso. Eu não sabia. A gente ouvia. O meu pai, por ser um farmacêutico famoso da cidade também, era aquele cara da cidade que tinha amizade com gente muito importante, porque ele era aquele farmacêutico que não existe mais, que era como se fosse um doutor. As pessoas não iam no médico, iam no farmacêutico. Mas também ele se aproveitava disso para ser amigo do pessoal, de bandido, de gente famosa do exército, jogadores e gente famosa do Santos Futebol Clube. Meu pai fazia um guento que vendia para o Manuel, Aimoré Moreira não, que era massagista do Santos, que
ele fazia para passar. Então essas eram as pessoas envolvidas com ele. E inclusive gente do exército. Então a gente tinha uns burburinhos em casa que eu não entendia. Os burburinhos deles qual que era? Às vezes a minha mãe falando: Silvio, não se mete nessas coisas, esse pessoal. Olha para o que a gente está vivendo. Olha o país que a gente está vivendo nesse momento. Esse é um conto. Outro conto que eu gosto sempre de contar, já falei isso para o Marcos. Ele chega assim, não idílico, mas me traz também uma recordação linda. As coisas estavam erradas, o mundo estava vivendo, o Brasil vivendo a ditadura, e a nossa turma, eu sou a mais nova, nós os primos, nós somos em 22. Eu me lembro que mais ou menos 15 ou 18 íamos à praia do Boqueirão. E a gente estudava de manhã, quase todos estudavam de manhã, mas era proposital, para de tarde curtir a praia. Então, quando a gente chegava na praia, entre aquelas notícias das coisas erradas que aconteceu, do que se falava que estava acontecendo na cúpula, no governo, que eu não entendia, mas a gente ligava ao rádio e ouvíamos a Rita Freire cantando I See You Prayer e a Miriam Makeba cantando Pata Pata. Eram as músicas da época. E esse é um marco para mim, gente, de vida, de cultura e do momento que aconteciam coisas que a gente não sabia, eu não sabia, coisas horríveis com o povo, e a minha infantilidade estava nesse período. Nesse período que você morou em Santos, né, aí da sua infância e do começo da adolescência, né, antes da sua mudança para São Paulo, que referência que você tinha, né, sobre homossexualidade e transexualidade? Você via pessoas circulando pela cidade, existiam pessoas que eram conhecidas aqui na cidade por serem homens gays, mulheres lésbicas ou pessoas transexuais? A Lídia Federici, que foi uma grande cronista do Jornal Tribuna, que fomos vizinhos na época que o nosso apartamento era na Siqueira Campos. E a Lídia Federici tinha um irmão também que era gay. Então eu achava, eu tinha uma prima que era muito safada, muito, assim, ela dizia, aquela mulher lá é sapatão. Então é isso que eu tinha na minha cabeça, a história do que era uma lésbica. E aí eu perguntei, mas o que é sapatão? E nunca me explicavam. Bicha, a Dudu foi a personagem mais famosa que a cidade já teve aqui. Era a família de Tavares Teixeira, o pai mexia era dono de entrepostos de pesca, morava aqui na Ana Costa, e a Dudu era engraçada porque era a figura, como eu vou te dizer, mais para frente para a época do que já existiu, em qualquer época do mundo que eu tenha visto. Então, não eram referências, Marcos, eram pessoas diferentes que eu não sabia ainda entendê-las. Eu só vou entender, como eu sempre digo, depois de 16 anos, e eu no Clube Vasco da Gama, eu fazia parte do grupo de natação, e a gente estava se trocando. Eu sempre me troquei na frente deles, mas um dia, sem querer, eu tô lá, e aí, para mim, começou todo mundo a se enxugar com a toalha, e foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu era igual fisicamente, mas dentro do coração não, dentro de mim. E eu me lembro que eu estava com a toalha, eu fiz assim com a toalha. Eu tapei um negócio que eu não tinha, que era peito, e fiquei com vergonha de mostrar embaixo. Então lá dentro era uma menina, e ainda não tinha entendido. E eu fiquei foi aí que eu contei para minha irmã e para uma prima minha, essa muito minha amiga, que estava acontecendo. E aí continuou essa questão de que ninguém queria me explicar o que estava acontecendo comigo. Eu tive que descobrir com os 18 anos quando eu fui para São Paulo para estudar. E aí é que eu tenho realmente as referências de travesti. Porque eu estudava no MED, numa escola de preparação para entrar na faculdade, na Augusta, e eu desci e passava em frente ao medieval. E é nesse período também que eu, descendo a Augusta, eu vejo na esquina da São Carlos mais de 20 viaturas com a polícia batendo nas meninas. E aí
Mas o que é isso? Eu quero ser isso, mas eu vou apanhar? Não é bem assim. E então, tudo foi muito difícil na minha cabeça para entender o que estava se passando. Mas aí eu tomo conhecimento que existia uma cúpula que perseguia travestis do nada, sem motivo algum. Não sei se era para diminuir a pessoa ou se era para humilhar, para se sentirem melhor. E nesse momento acontece uma coisa com a minha família. Um primo meu que até fez aniversário anteontem, ele some, simplesmente some. E ele era a pracinha, que dizem cabo, né? Hoje cabo, mas antigamente eram as pracinhas. E ele se revoltou dentro da corporação contra o que estava acontecendo, das ordens que vinham, que eles tinham que reprimir tudo que fosse estranho na cidade, na rua, assim que ele fosse. E ele ficou 6 meses sumido. E eu lembro da minha avó chorar muito pela casa. E foi a primeira vez que eu tive então o contato da maldade que houve essa época da ditadura. Porque aí é que foi explicado para mim redondamente o que estava se passando. E aí me afetou demais. E fora o que a gente estava sabendo que estavam fazendo com as meninas em São Paulo. Eu vou pegar o mote que você contou da medieval, pensando que muitas pessoas vão acessar esse relato, né? Você poderia contar pra gente o que foi a medieval, que lugar foi esse, né? Quais lembranças você teve desse espaço e dessas pessoas que você começa a conhecer a partir desse lugar? Primeiro, a beleza, né? Eram só meninas lindas. E depois ainda descobri que não eram meninas, eram meninos lindos. Lindas. E eu não tinha como eu ir para casa, voltar para minha casa depois de sair do cursinho e parar na porta para assistir a entrada delas. Até que um dia eu faço amizade com o Augusto Rocha, que foi um grande bailarino do medieval, que tinha nascido em Santos, mas não tinha mais família aqui. Morava em São Paulo. E aí começamos a conversar na porta. E aí eu contei minha história, que eu era santista, que eu estava fazendo faculdade em São Paulo, e que eu tinha vontade de entrar para ver tudo aquilo que eu vi, aquelas meninas tão lindas na porta. Aí ele falou assim, eu vou chamar a Dona Elisa. Quem que é a Dona Elisa? A Dona Elisa é a dona da boate medieval. Aí a Dona Elisa veio e falou, quanto você tem? Eu falei assim, 18. Mentira! Porque parecia mais jovem. Eu quero conhecer, quero entrar na sua casa. Aí foi uma choradeira. E o Augusto e a Dona Elisa deixaram eu entrar. E eu me escondi debaixo da medieval. Era um lugar muito bacana. Se fosse aberta outra casa igual hoje, seria muito bacana, porque as pessoas iam gostar de conhecer. Sabe em castelos que tem aqueles lugares assim, cúpulas assim, várias cúpulas em 2 corredores assim, pro lado de cá. Os sofás escurinho para você se sentar e começar a namorar. Lá no fundo você descia a escada e descia com as colunas gigantes daqui, uma pista maravilhosa, uma mesa rodeada. E você entrava por trás sempre para se sentar para assistir o espetáculo. E eu me escondi justamente debaixo de uma dessas mesas. E eu disse, é isso que eu quero. Vendo as meninas fazendo show. É isso que eu quero. Não esquecendo, e quando eu venho, aí acaba a faculdade, lá em São Paulo elas ainda me chegaram a começando a me puxar, vamos para esse lugar, vamos para aquele ali, vamos montar ela. Aí me montavam, ficou linda, ela é uma boneca, não sei o que, sabe dançar? Não, sabe dublar? Não sabia fazer nada. Mas é linda, e aí ela assim, a história do travestismo antigamente, você tinha, hoje é um barato, né, outro, né, as meninas da rua, elas vão, os homens procuram uma outra coisa nelas. No meu tempo era a beleza que chamava a atenção, a bicha bonita que entrava dentro de um carro, era assim, antigamente.
E aí elas me transformaram daquela forma, aquilo foi ficando na minha cabeça, me levaram para fazer. É nesse período que eu conheço também aquelas casas bem pequenininhas que eu disse para você. Aí eu fui pro Love Story, eu fui para aquela Casas Gays, todinha de São Paulo, a Sky, antes da Sky que tinha uma outra Boogie House, Gay Club, e aí ia indo por ali, afora. Mas eu acabo a faculdade, eu tinha que vir para Santos. E é quando eu volto para Santos que aí, eu com aquele expertise que eu tinha já pego de pouquinho, eu fui começar a me apresentar nas boates da Boca do Lixo aqui de São Paulo, aqui de Santos. O que era a Boca de Lixo de Santos? As boates de lá da General Câmara, que era uma quadra inteira. Aquilo, gente, vocês não sabem como que foi aquilo. Quando a gente passa de carro hoje, me dá uma tristeza de saber que aquilo acabou. As pessoas não ficavam na calçada, porque não tinha lugar para se andar na calçada, iam para a rua. Então era assim, a gente se batendo, estrangeiros, marinheiros dos navios que paravam por ali, os meninos e famílias que vinham de São Paulo para ver. Por quê? Porque eram casas noturnas que apresentavam espetáculos de garotas e travestis escolhidas a dedo. E foi no concurso do Fugitivo que a Tânia Starr pegou e falou assim: e essa figura? Quem que é? Da onde? É daqui de Santos e tudo. Mas peraí, muito linda, vem aqui, qual é o seu nome? Você é Greta, e o seu sobrenome? Eu falei assim, não tenho, nem está. Ela está, ela falou, pronto, é você. E o Maneco era o dono do Fugitivo também. O Maneco era o dono do Pink Panther e do Fugitivo. Depois ele foi dono também do Fantástico, na Ilha Pochá. Então aí ela me chamou, entrei no escritório para falar com o Maneco pensou que eu era uma garota. E a Tânia falou assim, o Maneco falou, não, o quadro de garota já está completo. Não, mas essa é uma garota diferente. Como que é uma garota diferente? É um travesti. O Maneco abriu o olho desse tamanho e falou, você faz show? Você tira a roupa? Você mostra o pinto? Essa coisa do cara da noite, que é visagista, já quer ir lá na frente adiante. Aí eu peguei e falei assim, faço tudo que você falou, só não vou fazer a última parte, porque aí já não eu gosto de fazer coisa de travesti, dublar, fazer bonitinha, ficar arrumadinha andando pela boate pra lá e pra cá. Então tá, você está contratado. E aí eu fui pro Pink Panther, aonde não tinha só tinha eu e a Tânia Starr de travesti. E 64 mulheres, cada uma mais linda do que a outra. Que é onde eu acho que eu peguei toda a minha feminilidade. Porque eu não vivi no meio. Falei esses dias na entrevista. Infelizmente, eu não curti a mesma vibe daqui de Santos, do gay, que já existia, as casas noturnas gay, porque eu estava não só vidrada, eu estava viciada de trabalhar numa casa hétero, de me sentir que eu era mais uma menina dali. E aquilo, além de ser divertido, transformando totalmente. Eu queria pedir, Greta, se você pudesse falar. Tá escutando? Um pouco pra gente sobre Conquistar, né? Que foi uma figura muito importante da formação e tudo mais. É um rosto recorrente nas revistas de carnaval dos anos 70, dos anos 80, né? Então, se você pudesse contar um pouco pra gente sobre quem foi a Tânia Starr, né? Eu gosto sempre de dizer que nisso eu fui sortuda, de ter ficado, de ser querida pelas grandes estrelas do passado. Eu sempre tive isso também, inclusive na vida normal, de querer, eu sempre gostei de ouvir conselho e histórias de pessoas mais velhas, de tios, de avós, sempre de pessoas que tiveram experiências melhores do que a minha. E elas foram tudo. Naquele momento que eu estava em São Paulo, que eu contei para vocês da faculdade, naquela época também, quando eu conto isso, elas falam, puta merda, Greta, você já estava no meio do topo e você não fez. Você estava dentro do topo e você não surgiu naquele momento? Não, porque não era o momento da época. Mas era amiga naquela época da Maze, da Biá, da Veneza, a maior caricata que o Brasil já teve, Samantha, as bichas de São Paulo, as mais famosas, Andrea Brown, tudo que vocês podem imaginar. E não foi diferente quando eu chego em Santos, que a Tânia Starr era a figura
ele era dono de um salão aqui perto, no Gonzaga, e ele era o diretor artístico do Pink Panther. Então, e também era a cafetina das meninas que trabalhavam, que ele costurava as roupas e cobrava um preço acima do que ele gastava. E aí, não tem dinheiro para pagar hoje, tem um caderninho. Ela tinha um caderninho assim, tinha o valor da roupa e eles contando toda vez das meninas. E as meninas nunca acabavam de pagar, porque ela vinha sempre com uma coisa mais bonita para mostrar. E ela era um mito no meio das trans também, até no Carnaval do Rio, ela era chamada, ela não se enfiou, ela começou a ser chamada para os carnavais do Rio de Janeiro. Tinha a famosa briga delas no Rio de Janeiro, inclusive de valores, para pagar quem ia sair na capa da manchete. A Tânia não precisava, ela chegava e falava assim, olha o meu modelo de hoje, qual que era o modelo da Tânia Stark? Careca. Foi a primeira que apareceu, careca. E a Tânia, ela era muito querida. Outra madrinha, é uma pessoa também que está guardada no meu coração. Guardada, eu fiquei muito amiga da Tânia, muito amiga, de ir para casa dela aqui na Praça da Independência, ficar lá, passar a tarde, almoçar com a mãe, com o irmão. A mãe era tão engraçada porque a Tânia era mais velha do que eu, e a mãe, eu bem mais nova, e a mãe falava assim, ajuda meu filho, faz ele mudar de... A mãe queria que eu transformasse a Tânia. Que ela queria o filho de volta, eu quero o Antônio Carlos de volta, era assim, era muito, muito legal. Então a Tânia realmente foi muito perto de mim, muito minha amiga, me ajudou muito, me defendeu os 8 anos que eu trabalhei no Pink Panther de todas as coisas erradas, porque eu também, mesmo assim, eu era uma moleca, e às vezes ela levava um puxão de orelha do maneco por minha causa, mas aí nunca chegava para mim, porque ela já resolvia. Essa é a Tânia Stark, querida, linda, maravilhosa, guarda-roupa divino, e a cafetina mais chique que eu já vi na minha vida, porque não fazia maldade com os outros. Greta, e voltando um pouco, né, para o tema da questão da ditadura, que é o que a gente está tentando registrar aqui, você contou esse caso da polícia em São Paulo, né? E em Santos, né? Como que era a presença da polícia no dia a dia de vocês? Né? Era algo que acontecia também, esse tipo de batida se repetia aqui? Sim, a gente não pôde, por exemplo, aqui na praia era só eu que ficava. Mas a gente já sabia que lá no centro ela já passava uma mensagem. E geralmente era a Tânia que falava, ou então o maneco virava, olha, não quero você na rua. Porque sabe o que eu fazia na época, quando eu trabalhava no Pink Panther? Quando o intervalo era muito grande de show, que a gente começava a trabalhar meia-noite até as 4 horas da manhã, e eu fazia 2 apresentações da noite. Quando era muito longo, eu descia e ficava na porta, me virando na porta do Pink Panther. E era um circo também, porque quando chegava perto da hora do show, as garçonetes iam para a janela gritar, Greta, vai começar o show! E eu saía do jeito que eu estava correndo, eu subi, vesti, tudo bem. E as meninas falaram, não vai na rua hoje. Mas por quê? Porque a polícia já pegou fulana lá no centro. E foi sim, uma vez elas ficaram 40 dias presas. Sheila, a Leslie, foram na casa da Tânia. Deixa eu contar essa também. A Tânia também tinha uma casa na Conselheiro Neves de viração, só de travesti. Eram 5 que moravam nessa casa. Leslie, Simone, a Pink, que era enfermeiro, Sheila Velasquez e a Bolota, nessa casa. Ficavam todas nessa casa onde a Tânia tomava conta. E a polícia entrou e pegou todas elas. Todas elas, e foram todas presas. Com um detalhe que eu também já contei pra você, mas os filhos da puta iam na noite, frequentavam, né? Isso, o pessoal da polícia, era a preta e branca, não era nem federal.
era preto e branco, que eram eles que eram os que recebiam essas ordens de cima para poder pra ir atrás da gente mesmo. Então, isso que a gente ouviu aqui, te falando, as de São Vicente diz que foi a mesma coisa. O pessoal da praia, da Avenida Presidente Wilson, aconteceu a mesma coisa. Eu não me lembro que foi a história de terem sumido com elas. Mas em Santos elas ficaram sumidas 40 dias. Vocês sabiam dessa história? Eu lembrei aquele dia quase que eu ia contar. Elas ficaram 40 dias no ar, ninguém sabia. A Tânia ficou desesperada nessa fase. Eu lembro que a mamãe trabalhou com a Tânia na costura, junto com a mãe da Bruna, Dona Nenê. E elas vieram apavoradas. Olha, me diz, e a minha mãe comigo também, né? Você não vai mais para fazer show? Olha o que está acontecendo. E foi assim, comigo nunca aconteceu. Assim, não na fase da ditadura. Aconteceu comigo por vadiagem, que era um termo que eles usavam. Então a gente não fazia nada, a polícia só perguntava: o que você está fazendo aqui? Eu tô curtindo, estou trabalhando. Que trabalhando? Nada, você estava vadiando. Então eu tinha que era vadiagem. Mas a polícia ao mesmo tempo era corrupta. Porque a gente tinha uma época, põe o dinheiro, a gente põe o dinheiro aqui, vinha o camburão, aí parava assim: como é que tá a noite aí, tá fazendo o que aí? Eu falei assim: eu tô bem. E na hora que você ia, você já fazia com o dinheiro assim, ó, no carro, e ele já tava com uma mãozinha o dinheiro, então você subornava, e eles eram subornados. Então vocês já viram como que é? Isso é a realidade. Essa é uma realidade que as poucas pessoas falam. Em São Paulo é que a coisa foi feia, que chegaram até nessa fase do sumiço, que eu soube. Você sabe que a Leslie nunca contou pra gente direito, quando a gente contava a Leslie, onde foi que eles levaram vocês? Ela começava a chorar desesperadamente. Parece tem uma menina de São Paulo que está naquele projeto de estudo e paga do CRD, que eu fui um dia e ela contou isso no palco e a gente ficou tudo arrepiado, né? Ela disse que Greta era na subida da Estrada Itapecerica da Serra, e ela viu travestis sendo mortas lá. Então, que coisa mais imunda, né? A gente, quando lembra disso, em relação a gente. O meu primo também nunca contou direito o que foi que aconteceu. E ele foi, sabe onde deixaram ele? Na Ponte Pêncil, andando sozinho. Porque ali atrás tinha, lembra, existe da Praia das Vacas, lembra? Existe. Ali o que era um quartel? Atrás, foi ali que acho que ele ficou. E aí ele veio andando pela Ponte Pêncil, não tinha celular, na época não tinha nem telefone público nem nada, e ele só chorava. E ele parou do lado da rua e alguém parou e viu ele chorando, viu que ele não era um menino qualquer, e ele pediu ajuda. E aí que ele trouxeram ele para cá. Eu vou fazer uma pergunta e eu acho que talvez a gente possa abrir o microfone. Você uma vez contou pra gente sobre a coisa da censura, né, da presença desses censores federais nas boates. Será que você poderia contar um pouco mais sobre isso? Que eu acho que também é uma coisa muito pouco falada, né? Não só posso falar, como eu tenho que provar, que eu já mostrei para vocês. Vocês sabiam como que era? Que rolava o show no Pingo? Olha que hipocrisia, que eu já contei para vocês. Eles faziam tudo aquilo que tinham que fazer, eles frequentavam a noite e aí tinham a cara de pau de, toda sexta-feira, a gente se apresentar para eles de tarde. As meninas que faziam strip, as travestis, e tinha que colocar o nome. Fulana de tal, faz o que strip? Vai fazer que música? Aí você tinha que botar o nome da música, porque pagava o valor, né, da música que você estava usando. Erasmo Silveira Neto, meu nome. Ator transformista. Música, Big Spender. Cantora, Shirley Bassey.
E era uma mulher. Ela ia toda sexta-feira, toda fina, se sentava na plateia do Pink, sem ninguém. Só ela, e aí todo mundo fazia, a gente fazia um número. A gente tinha que apresentar o que a gente ia fazer. Era a censura. Aí tinha um carimbo, e aí o Maneco podia fazer o show na sexta e no sábado. Era assim. E eu tenho um documento. É muito louco. Eu vejo esse papel em casa, eu fico passada. Você está vendo? Eu tenho aqui um documento sobre isso, o papel da censura com carimbo e tudo. E eu vou fazer uma última pergunta, que é o seguinte, né? A gente está fazendo esse registro agora em 2024, né? É o ano que se comemora 60 anos do golpe de 64. Né? Então, para você, né, qual a importância da gente fazer isso aqui em Santos, a gente criar esse espaço para que você compartilhe com a gente suas recordações do período da ditadura, né? Qual a importância para você de estar aqui? Deixar que essas coisas não sejam esquecidas, gente. Que período horrível que se passou nesse país, que tem gente que fica com o nariz em pé, dizendo, achando que não aconteceu nada. Então não podemos deixar essas coisas, esse momento ser esquecido. De que forma que tenha sido, de gente que foi presa, de mulheres que foram estupradas, maltratadas dentro de cadeia, simplesmente por uma mão que apontou e disse, prende ela e nem sabiam porque estavam prendendo. Um menino que tenha sido se metido no meio de uma confusão e não se sabia nem porque ele estava na confusão, você vai ser preso. Vocês sabem que mendigos também eram maltratados? Vocês sabiam disso? Porque na sociedade que não quer mendigo, e a militar também não queria mendigo. Então eram presos, apanhavam e tudo no gênero. Então eu falo assim, para mim, a minha importância que eu tenho nessa questão é de que nunca isso seja esquecido. Eu queria abrir o microfone, se alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que chamou a atenção. E aí eu pedi que se pudesse vir aqui na frente para a gente poder fazer o registro e se apresentar. Olá, boa noite, eu sou a Flávia. Obrigada, Greta, pela maravilhosa conversa hoje. Eu queria perguntar um pouco mais, se você puder falar um pouco mais sobre as estratégias coletivas de resistência, de uma avisar a outra, uma proteger a outra, uma vai para a casa da outra. Vocês sabiam que ia acontecer alguma batida policial para a casa de alguém, ficavam quanto tempo, como funcionava essa dinâmica na época da ditadura militar, tanto aqui em Santos como em São Paulo, mas sobretudo aqui em Santos. Em Santos foi como eu falei para vocês, era daquela forma. A gente não tinha celular nem telefone, mas a gente sabia por pessoas que vinham e me contavam. Como eu era a única que ficava mais distante da realidade que era o centro, a questão era eles não saber de travestis se prostituindo. Então, era assim que a gente sabia. Em São Paulo, eu ouvi. Em São Paulo era assim, havia reunião, inclusive das cafetinas. As cafetinas reuniam as filhas e diziam, não saiam hoje na rua, porque isso, por causa disso, daquilo. Aí tinham as corajosas que diziam, eu vou. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas era dessa forma. Reunia-se as meninas, não saiam, porque vai acontecer isso. Nesse quesito, existia aquilo que eu falei antes da compra. Que a gente sabe depois, soubemos, a Jacqueline Welch pagava para a polícia. As minhas filhas não. Então vocês veem que a sujeira estava em todo canto, inclusive nessa questão, porque ela se vendia também, a própria cafetina. As minhas filhas não, está aqui. Mas era assim que eu te disse. Se reuniam em bar, aí as que chegavam mais cedo, aí estavam num bar da esquina onde ficava as bolinhas, onde hoje é em frente a Danger. Aí era ali que ficava a turma toda, começava a chegar todo mundo, e era impressionante, chegava e já ia aí assim, pega o táxi e volta para tua casa, pega o táxi e volta para tua casa, que daqui a pouco vai ter batida aqui. E não tinha como, não sei, de ônibus. Eles vieram uma vez de ônibus, porque a viatura não tinha condição de trazer, então eles desciam de ônibus, de cacetete.
ia bater em todo mundo. Eles desciam a Rego Freitas, da Igreja da Consolação, até mais ou menos ali. Quem estivesse na rua levava cada porrada. Mas era dessa forma que a gente sabe, as meninas se falavam uma para a outra, se reuniam para avisar, mas infelizmente ainda tinha essa coisa ruim no meio. Boa noite, gente. Primeiro, Greta, obrigada por compartilhar com a gente, né, o seu relato. Quando a gente fala assim, né, do fim da ditadura, normalmente a gente escuta muito falar sobre anistia, os partidos políticos, eleições, né, uma mudança nesse cenário político, assim. E aí eu queria escutar de você o que significou o fim da ditadura para você e como esses debates que normalmente a gente ouve falar sobre esse período, né, movimentos sociais surgindo também, como isso te atravessou na sua experiência, isso te impactou de alguma forma, queria escutar de você isso. Sabe o que eu acho? O final da ditadura é o divisor de águas, com tudo que foi horrível, mas foi um divisor de águas, porque dali para frente a resistência é essa, é não deixar que isso aconteça, ou de novo, ou que venha pior. Então nós temos que ser resistentes. Essa para mim foi o que mostra que a ditadura fez. E foi, até me arrepia, foi fatal. Porque se não tivesse acontecido, difícil dizer isso, né? Que a gente sabe que foi tão ruim para quem sofreu, mas eu acredito que a vida das pessoas que sofreram isso, a vida daqueles que sofreram muito mais sobre isso, está sendo canonizada agora com todas as mudanças que a gente vê depois da ditadura em reuniões, em projetos de ONG, em criarem forças pequenas que vão ficar enormes daqui para frente e não voltar para trás, é o mais importante ainda. Então eu sempre acho e penso nisso. Eu fui o divisor de águas no final da ditadura, porque se faz uma outra compreensão de um outro tipo de vida, de uma outra forma de se viver, de outro psicológico nas pessoas. É isso que eu penso, é isso, Júlia. Olá, boa noite a todas, todos e todos. Professor Ferreira, sou cineasta. Obrigado, portanto, por compartilhar essas experiências e memórias. Cidade de Santos é historicamente uma das cidades que sofreu muito com a ditadura, né? Tivemos o prefeito que foi cassado, tivemos o interventor e o Navarro Soares que ficou atracado aqui na cidade, né? Das meninas que ficaram desaparecidas 40 dias, você tem notícia de onde elas ficaram? E se uma dessas meninas também foi para o Navarro Soares? Então, eu falei para vocês, até hoje não está definido. Não está definido. Eu conto sempre que quando eu pergunto, a Leslie, que vive até hoje no Rio de Janeiro, e a Leslie era filha de militar, eu nunca me esqueço disso, como ela sofreu. E ela não contava pra gente onde que foi, que aconteceu, para onde que eles levaram. E tem essa menina que fez o depoimento no CRD, que a Miriam, eu quase morri de ver ela contando o que aconteceu com ela. Ela tem marcas até hoje no corpo dela, do que ela passou. E ela viu gente ser morta. E o que eu sei é isso. Parece que era num lugar, num sítio, no começo da estrada da Tapecerica da Serra, lá para o norte de Tucuruvi ainda. Agora, do navio, eu já tinha ouvido também falar, mas até eu não posso te falar, porque eu não tenho certeza do que eu te disse. E aí eu volto a contar para vocês, meu pai enfiado nisso, viu, com essa turma, sabe? Como eu posso dizer? Meu pai, ele era, como é que chama? Não é Maria vai com as outras, mas ele tinha que estar na posição neutra e fazer amizade com todo mundo, para ele ter o sucesso que ele tinha na farmácia dele. Você falou dos documentos que você tinha guardado da censura, e eu queria saber como que foi esse processo de você construir seu acervo, querendo ou não, né, assim, e guardar essa memória. Então eu queria saber se você sempre se atinou sobre isso, se era uma questão também, e como que você vê essa relação
da sua relação com as coisas que guardam essas histórias. Posso complementar? E aproveita e fala do seu acervo de fotos. Que isso eu conheço e é uma coisa incrível. Eu acho que cada momento da minha vida sempre foi importante. Hoje eu já vou ficar enchendo o saco porque eu vou querer as fotografias daqui. Porque assim, então, tudo isso para mim tem esse valor. E a história do negócio da censura veio uma vez com um trabalho que eu tive que fazer e que eu tinha que mostrar, fazer assim, uma pergunta. Você já pagou o imposto sobre serviço, o ISS? Eu fiquei perguntando na minha cabeça, acho que eu me lembro disso. Que você tinha que ir na prefeitura pagar, era uma coisa pequenininha, ínfima. Aí onde que está esse documento? Aí comecei. Eu tenho pastas de documento. Aí eu achei inclusive ele está plastificado. Imposto sobre serviço. Erasmo Silveira Neto, ator transformista. Eu pagava isso. E atrás vinha grampeado o papel. Quando comecei a ver aquilo, eu até chorei. Porque eu fiquei emocionada de ver o nome das minhas amigas toda ali. Que foi esse papel que eu achei. Então eu tenho muita coisa pelo simples motivo de que achar que todo momento para mim é muito importante. Fotos, por exemplo. Eu reuni uma caixa desse tamanho, já vi uma caixa desse tamanho de foto, funda, assim, de fotografia. VHS, eu tenho uma grande amiga que é produtora de filme, e ela sempre gostou sempre da minha história. E ela falou assim, Greta, a gente tem que começar a arrumar isso. Fiz uns áudios para ela divinos que ela não me dá. Tem áudios, eu contando coisas para ela, é divino. E ela botou música no fundo. Me empresta os VHS. Emprestei, gente, quase que eu morri porque eu pensei que ela nunca mais ia devolver. Ficou com ela 15 anos. Aí quando foi mais ou menos uns 3 meses atrás, ela pega e me liga e fala assim, Siva, que ela chama Siva Rama, ela é produtora de cinema muito conceituada. A Siva pegou e falou assim, Greta, eu mudei de apartamento, não aguento mais daquela caixa. Você que levou da minha casa, você que tinha que me entregar, porque tudo aquilo que eu preciso é meus documentos. Ela falou, eu vou deixar na sua porta. E ela foi, então agora eu tenho de novo. E o Marcos disse que vai digitalizar tudo. Agora quem é que for pegar esse trabalho vai se ferrar, porque cada VHS tem mais de quase 6 horas, 4, e é muito. E aí até eu me surpreendo. Eu mandei fazer com um menino da praça. Falou, eu te cobro 150. Então tá, faz um pra mim, só pra eu ver. Aleatório, eu peguei o VHS e ele pegou e digitalizou. Eu quase morri em casa, de emoção. Amigas que eu perdi, shows que eu fiz que eu não me lembrava mais, vestidos que eu usei. Tudo isso. Obrigado, Greta.